Hallo, liebe Freunde. Bem-vindos ao Mais 49 Bundesliga Calling. E esta entrada em alemão, vamos fazer já aqui a contextualização, tem a ver com um desafio que o nosso querido Gonçalo, aqui do 00, me fez a propósito do último episódio do Ataque Rápido, uma vez que a minha entrada geralmente nesse podcast é meus amigos e minhas amigas, e ele disse, tens que fazer igual no da Bundesliga, mas em alemão, e portanto fica aqui um Liebe Freunde neste início de mais um episódio do podcast do 00 dedicado exclusivamente ao futebol alemão. As seleções já lá vão, este fim de semana voltamos a ter Bundesliga e já lá vamos daqui a pouco à estrutura a que estavam habituados dos primeiros episódios, mas dizer já que começa a esboçar-se uma tendenciazinha. Ao fim da terceira jornada, o Bayern de Munique já é líder isolado, é a única equipa que venceu todos os encontros até ao momento no campeonato alemão em 24-25 e vou revelar já o jogo que valeu o bilhete desta jornada. É precisamente o jogo do Bayern de Munique, mas já lá vamos mais à frente. Mas antes de começarmos o scroll da jornada, dizer que já começamos a ter aqui algumas tendenciazinhas, como eu estava a dizer. Já só o Bayern está 100% vitorioso. Tivemos a estreia de João Palhinha a titular na Bundesliga pelo Bayern de Munique. A equipa de Vincent Kompany começa a dar ali alguns sinais bastante interessantes numa semana em que vamos ter competições europeias. Mas, como disse, ao Bayern vamos daqui a pouco e, como já sabem, a nossa primeira rubrica do Mais 49 Bundesliga Calling é o scroll da jornada. E a jornada começou, como sempre, de forma clássica, à sexta-feira, e nesta jornada tivemos o Borussia Dortmund de Heidenheim, que era um duelo entre uma equipa candidata ao título contra um dos líderes da Bundesliga, o sensacional Heidenheim. Já tinha falado do Heidenheim aqui nos episódios anteriores, nomeadamente no último, em que fui um bocadinho mais ao detalhe sobre toda a estrutura, toda a envolvência e a forma como o Heidenheim também trabalhou muito bem no mercado para explicar o início absolutamente sensacional de temporada, e não esta derrota por 4-2 no Signal Iduna Park, que vai beliscar esse belo início da equipa de Frank Schmidt. A verdade é que em Dortmund, na última sexta-feira, a equipa de Nuri Sahin foi aquilo que já se esperava, ou que se esperava originalmente deste Borussia Dortmund, e que até aqui não tinha estado em evidência nas primeiras jornadas, quer no jogo com o Frankfurt em casa, sobretudo no empate sem golos em Bremen. Agora sim tivemos um Borussia Dortmund como os adeptos e como nós esperamos ver mais vezes ao longo da temporada, uma equipa que foi muito pressionante, ofensivamente muito vincada, sobretudo na primeira parte, asfixiou por completo e durante largos períodos o Heidenheim. Uma excelente reação da equipa de Nuri Sahin naquele empate sem golos, algo cinzento em Bremen, e foi sobretudo uma demonstração de poder ofensivo. Daniel Mahlen, Julian Brandt, Karim Adeyemi estiveram todos em muito, muito bom plano. Foi também a estreia de Serhou Guirassy, a grande contratação. Obviamente que isto pode ser interpretado de várias formas, mas em termos sonantes foi se calhar a grande contratação do Borussia Dortmund para esta temporada. Ainda não se tinha estreado devido a problemas físicos, foi titular frente ao Heidenheim. Ainda se notou um Guirassy algo desligado, não quero dizer dos colegas, mas da forma de jogar, da própria dimensão também do Borussia Dortmund, da imponência do Signal Iduna Park. Não foi aí numa exibição brilhante de Serhou Guirassy, mas os colegas à volta trataram de resolver a questão para a equipa de Nuri Sahin, e aí entra em equação um nome. Karim Adeyemi foi a grande figura, bisou frente ao Heidenheim, ele que já vinha de uma paragem para as seleções absolutamente sensacional, ele que não foi chamado à seleção A da Alemanha, mas sim aos sub-21, tinha marcado 5 golos em 2 jogos ao serviço dessa seleção da Alemanha, e regressou com a corda toda e com a pedalada toda para o jogo do Borussia Dortmund. Fez os 2 golos que acabaram por encarreirar a equipa do Borussia Dortmund para essa vitória por 4-2.
que devia ter sido selada mais cedo durante a partida. O Dortmund depois permitiu ao Heidenheim reduzir para 3-2 e reabrir ali de certa forma a discussão do jogo nos minutos finais, e que só ficou fechado com o gol de Emre Can de grande penalidade já nos descontos, mas foi o primeiro vislumbre de um Borussia Dortmund atrativo, poderoso esta temporada. Eu já destaquei os nomes da frente, mas há outro nome que eu gostava de tocar aqui, que é o de Pascal Gross, outra das contratações do BVB para esta temporada, o médio alemão contratado ao Brighton. Gross, que já é uma figura importante na seleção de Julian Nagelsmann, começa a figurar-se também como um dos pilares nesta equipa de Nuri Sahin. Fez uma belíssima exibição, Pascal Gross, como se costuma dizer na gíria futebolística, o motor do meio-campo do Dortmund, um excelente distribuidor de jogo, e fez com que depois tudo o resto funcionasse de forma bastante oleada na equipa de Sahin, permitindo depois, como disse, aos homens da frente brilharem, com destaque para Karim Adeyemi. Portanto, Borussia Dortmund consegue aqui a primeira vitória verdadeiramente convincente da temporada. Vamos manter a equipa de Sahin debaixo do olho. Há ali muito potencial, há ali muito talento que pode proporcionar grandes espetáculos ao longo da temporada. Este foi o primeiro vislumbre. Vamos ver o que é que o Dortmund nos traz nas próximas jornadas. Viajamos de Dortmund para Hoffenheim, onde o campeão Bayer Leverkusen, depois da primeira derrota em muito tempo, mais de 460 dias, na jornada anterior em casa frente ao Leipzig, precisava de dar um sinal de força e conseguiu. Venceu por 4-1 em casa do Hoffenheim. Um Hoffenheim que eu também já trouxe à discussão neste podcast mais do que uma vez, desde logo porque é adversário do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Braga na Liga Europa, e para já só me posso repetir em relação ao Hoffenheim. É uma equipa que defensivamente denota muitas fragilidades, e para já parece-me que Pellegrino Materazzo tem aqui um problema sério em mãos para resolver durante a temporada, se não quiser viver uma época bem mais atribulada do que a temporada anterior. Aí só o poder ofensivo da equipa permitiu colmatar as debilidades defensivas. Este ano as coisas não estão fáceis. Já na jornada anterior tinha perdido por 3-1 em Frankfurt, o Hoffenheim. Agora sofre uma derrota pesada em casa com o Leverkusen por 4-1, e portanto, nota aqui para Braga e para Porto. Há de facto aqui muitos problemas defensivos. Materazzo tentou, de certa forma, combater a agilidade ofensiva e a velocidade ofensiva dos jogadores do Leverkusen, colocando uma defesa alta, mas isso foi logo por água abaixo, porque 2 dos golos do Bayer Leverkusen acontecem precisamente por essa posição mais alta no terreno da defesa do Hoffenheim, e o Leverkusen consegue explorar por completo as costas dessa linha defensiva, faz 2 golos e acaba por tirar logo ali o Hoffenheim praticamente do jogo, e portanto acabou por ser uma vitória sem grande discussão por parte do Bayer Leverkusen. Victor Boniface regressou ao nível a que nos habitou na época passada, 2 golos do avançado do Leverkusen. Destaque também para Martin Terrier, o francês, ex-Rennes, contratação desta temporada para a equipa de Xabi Alonso. Estreou-se também a marcar. É um nome que parece que vai fazer parte de um 11 base de Xabi Alonso, e fez também uma ótima exibição em Sinsheim frente ao Hoffenheim. Isto numa jornada, e queria colocar isto já aqui, em que houve muitos jogadores a bizarem, e um até a fazer um hat-trick nesta temporada. Quase todos os jogos tiveram marcadores a marcar mais do que uma vez, e Victor Boniface foi um desses jogadores. Mas atenção, porque este Bayer Leverkusen, na linha daquilo que já vinha mostrando nas primeiras partidas, ainda não está ali tudo afinadinho como seria de esperar, ou pelo menos como vimos na época passada na equipa de Xabi Alonso, que fez uma caminhada absolutamente demolidora, com apenas uma derrota na temporada, na final da Liga Europa. Defensivamente este Leverkusen continua a ter bastantes dificuldades. Toda aquela linha em torno de Jonathan Tah ainda não está no ponto, e só por aí é que o Bayer Leverkusen volta e meia vai tremendo. Com o Leipzig sofreu mesmo uma derrota. Em Hoffenheim teve ali um período, sobretudo na primeira parte, em que o Hoffenheim, se tivesse tido outra capacidade para explorar as debilidades defensivas do Leverkusen, podia ter causado sérios problemas à equipa
de Xabi Alonso, que depois na segunda parte, em 3, 4 minutos, creio, acabou por resolver a partida com golos de Florian Wirtz e de Victor Boniface, mas foi uma vitória tranquila, apesar de tudo, do Bayer Leverkusen antes da estreia na Liga dos Campeões. Viajamos agora até ao leste da Alemanha, até à Red Bull Arena. Casa do Leipzig, adversário do Sporting na Liga dos Campeões. A propósito disto, do Hoffenheim e do Leipzig e até do Bayern, se quiserem saber um pouco mais sobre estes adversários alemães das equipas portuguesas nas competições europeias, podem ouvir o episódio da semana passada, que foi vocacionado mais para essa área. Em relação ao Leipzig, empatou em casa com o Union de Berlim, 0-0, e é por momentos como este que eu já fui dizendo nos episódios anteriores que eu tenho muitas dificuldades em colocar o Leipzig naquela primeira linha de reais candidatos ao título da Bundesliga. Que a equipa tem talento individual é indiscutível, que a equipa consegue muitas vezes colocar esse talento individual a funcionar para o coletivo, também não há discussão, mas o Leipzig já nas temporadas anteriores e agora nesta jornada volta a mostrar que acaba por deixar pontos pelo caminho em jogos que depois paga cara a fatura no final da temporada, quando se fizer a contabilidade final. E não pode acontecer. A equipa de Marco Rose tem que ganhar jogos como este. É verdade que o Union de Berlim, também já disse isto nos episódios anteriores e confirmou mais uma vez agora em Leipzig, está a voltar àquele ADN que o trouxe até à Bundesliga e que o solidificou na Bundesliga. Uma equipa extremamente combativa, extremamente bem organizada defensivamente. Bo Svensson, nesse aspecto, é interessante porque Bo Svensson é um treinador que em Mainz, sobretudo, proporcionava um futebol mais espetacular, mais virado para a frente, sempre, obviamente, com muita organização defensiva, porque Mainz e Union de Berlim são equipas que precisam disso, mas havia em Mainz uma cultura mais espetacular. Em Berlim, Svensson percebeu o que é que tinha que fazer com este Union e a verdade é que defensivamente o Union de Berlim está a fazer uma temporada absolutamente extraordinária até agora. Sofreu apenas um golo na primeira jornada, precisamente em Mainz, e agora em Leipzig foi uma lição de bem defender da equipa da capital, com destaque para Diogo Leite, o defesa português. Vamos falar dele no bairro português, uma das rubricas deste podcast, mas o Leipzig teve muita posse de bola, mais de 70%, chegou a estar nos 73%, creio que terminou com 73% de posse de bola, mas o Leipzig tem dificuldade perante equipas como o Bochum na primeira jornada e agora como o Union de Berlim, que defendem baixo, que fecham bem os espaços. Apesar dos jogadores criativos, não é um estilo de jogo que assenta a equipa de Marco Rose, que prefere, e já disse isso no episódio anterior e no episódio no antepenúltimo, quando falei da vitória em Leverkusen, que gosta de explorar o contra-ataque, gosta de explorar os espaços que o adversário dá. Portanto, eu diria que o Leipzig pode vir a ser uma equipa perigosa perante equipas que querem jogar, mas vai perder bastantes pontos perante equipas que defendem bem e que fecham os espaços para a sua baliza. E foi isso que aconteceu frente ao Union de Berlim. E o Leipzig acabou por empatar. Luís Openda, que foi o meu MVP da última jornada, falhou uma grande penalidade. Podia ter dado essa vitória ao Leipzig. Frédéric Renaud defendeu. Aliás, Frédéric Renaud foi a par de Diogo Leite, um dos melhores, são o melhor elemento do Union de Berlim. No empate sem golos, em Leipzig, o Union vai amealhando os seus pontinhos, já tem 5 nesta temporada. O Leipzig era uma das equipas que tinha 2 vitórias. Acaba agora por perder os primeiros 2 pontos na temporada. Viagem agora até ao Borussia Park, em Mönchengladbach, onde o vice-campeão Stuttgart precisava de dar um sinal claro para afastar alguns fantasmas de início de temporada, que não está, ou não estava, se calhar não está ainda, a ser bastante famoso. Tinha apenas 1 ponto. E precisava agora claramente de dar um sinal forte para, desde logo internamente, e acabou por consegui-lo de alguma forma, desde logo pela vitória por 3-1 num estádio difícil no Borussia Park, perante a equipa de Gerardo Seoane. E eu queria começar pelo Gladbach para falar deste jogo. O Gladbach, eu começo a lamentar já de certa forma os resultados do Gladbach, porque é uma equipa que até agora provou ser capaz de incomodar
adversários fortes. Fez isso na primeira jornada frente ao Bayer Leverkusen, perdeu de forma inglória por 3-2 e fez isso agora frente ao Stuttgart. Não foi de todo uma equipa totalmente inferior ao Stuttgart em largos períodos do jogo. Foi até uma equipa superior, uma equipa que pressionou alto, que recuperou bola em terrenos avançados do relvado, criou oportunidades de golo e acaba por perder o jogo por 3-1. Destaque para Ermedin Demirovic, um dos muitos que bizaram nesta jornada. Foi basicamente o homem que em 4 minutos na segunda parte resolveu a partida para o Stuttgart, mas o Gladbach vai pecando aqui. Nem sei bem porquê, porque tem conseguido, de facto, fazer boas exibições, tem conseguido jogar de igual para igual perante praticamente todos os adversários que defrontou esta temporada, mas a verdade é que para já tem apenas uma vitória, já tem 2 derrotas e, portanto, Gerardo Seoane vai ter que começar aqui a arranjar a forma da sua equipa a conseguir transformar em pontos e em vitórias as boas exibições que está a fazer para já na temporada. Do lado do Stuttgart conseguiu virar de certa forma esse momento negativo. Destaque para Denis Undav, já tinha feito uma boa campanha ao serviço da seleção em Amsterdão frente aos Países Baixos, com um golo e uma assistência, volta a marcar agora e está de pé quente antes desse jogo na Champions frente ao Real Madrid. Portanto, Stuttgart, a vitória por 3-1 no Borussia Park, e de lá vamos até à VW Arena de Wolfsburgo, onde outra das equipas fetiche para mim, devo confessar isso, nesta Bundesliga, voltou a vencer o Eintracht Frankfurt. Gosto muito do Frankfurt, não é de agora, já gosto do Frankfurt há vários anos, por vários fatores, desde logo pela envolvência que a cidade tem com a equipa. O ambiente no Deutsche Bank Park é absolutamente sensacional, um dos melhores na Alemanha, um dos melhores do futebol europeu, seguramente, e é uma equipa que nas últimas temporadas tem proporcionado bons espetáculos, uma identidade bem definida. Essa foi uma crítica feita à Dino Topmöller na época passada, que a equipa tinha perdido um pouco daquela sua imagem de futebol espetáculo, de power football em termos ofensivos. Esta temporada a Dino Topmöller parece ter conseguido criar ou recriar um bocadinho esse ADN do Eintracht Frankfurt. Bela exibição na jornada anterior frente ao Hoffenheim e agora uma vitória em Wolfsburgo, perante um adversário que não é fácil de derrotar, o Wolfsburgo, é preciso dizê-lo, mas o Frankfurt venceu por 2-1 com um bis de Omar Marmoush, o primeiro dos golos assistido por Hugo Ekitike. Eu já tinha dito isto aqui na jornada anterior. Muita atenção a esta dupla, Marmoush e Ekitike, porque está a provocar estragos a muitos adversários na Bundesliga e vão valer muitos pontos à equipa de Dino Topmöller, e foram novamente duas das figuras responsáveis por esta vitória em casa do Wolfsburg, que fica manchada pela lesão de Kevin Trapp, o titularíssimo guarda-redes do Eintracht Frankfurt. Ele teve que sair ao intervalo, problemas musculares. O Frankfurt já confirmou essa lesão e Kevin Trapp vai estar de fora nas próximas semanas. Deu-se então a estreia de um dos reforços para esta época, Kawa Santos, jovem guarda-redes brasileiro, que vai ter que assumir a baliza do Eintracht Frankfurt nas próximas partidas, e não é fácil substituir Kevin Trapp, uma das figuras das últimas temporadas, mas exibição mais uma bem conseguida deste Eintracht Frankfurt, que depois da derrota em Dortmund na primeira jornada, consegue agora 2 vitórias consecutivas e a dar sobretudo bons sinais ofensivos de futebol espetáculo. Vamos agora até Friburgo, onde mora uma equipa que eu penso que se fala pouco dela, que é o Friburgo. Perdeu Christian Streich, o lendário treinador que comandou a equipa nas muitas temporadas anteriores, creio que 13 ou 14 temporadas de forma consecutiva, um técnico que esteve 29 anos ligados ao Friburgo. Este ano saiu, chegou o Julian Schuster, que foi adjunto, fez parte da equipa técnica de Christian Streich, e havia a dúvida se este Friburgo ia conseguir manter o equilíbrio das últimas temporadas, um equilíbrio que levou a equipa mais do que uma vez às competições europeias, e a verdade é que sim, o Friburgo venceu o Bochum por 2-1 com um bis, mais um de Adamu. São já 2 vitórias agora para o Friburgo, que pelo meio perdeu em Munique frente ao Bayern por 2-0, mas que tinha ganho ao Stuttgart logo na primeira jornada de forma
clara. É uma equipa que joga um bom futebol, um futebol também com visão ofensiva, e há muita coisa bem feita em Friburgo, muita coisa bem feita. Aliás, há um documentário, o Football Stories, no 00, feito há pouco mais de 2 anos, precisamente sobre o Friburgo. Se tiverem curiosidade para conhecer um pouco melhor esta filosofia e este ADN do SC Freiburg, pesquisem no 00 Football Stories sobre o Friburgo e vão perceber muito daquilo que estou aqui a dizer. É uma equipa onde muita coisa é bem feita, onde não há deslumbramentos, mas onde os resultados estão a aparecer. E nesta jornada venceu o Bochum por 2-1, um Bochum que começa quase a temporada de forma crónica, tem 3 jogos, 3 derrotas. Aliás, só o St. Paulo e o Holstein Kiel é que ainda não pontuaram também, e Peter Zeidler, o treinador alemão de 61 anos que foi contratado esta temporada para assumir o comando técnico do Bochum, vai ter que ser capaz de fazer aquilo que os seus antecessores foram capazes de fazer, que é dar a volta a um início de temporada absolutamente desastroso. O Bochum tem vivido e sobrevivido na Bundesliga, sobretudo pela capacidade que tem na segunda volta e nas retas finais de corrigir maus inícios de temporada, e vai ser preciso fazer o mesmo esta época, porque o início não é nada promissor. Foi a 3ª derrota para o Bochum. Em contrapartida, como disse, o Friburgo está bem e recomenda-se olho na equipa de Julian Schuster em Augsburgo. Mudamos agora o olhar para lá, onde o St. Pauli, o promovido a par do Holstein Kiel esta temporada à Bundesliga, sofreu a 3ª derrota no 3º jogo. Derrota por 3-1 perante um Augsburgo que, sem ser muito exuberante, muito espetacular, foi desperdiçando oportunidades de golo na primeira parte. Foi depois preciso um golo de Marius Wolf, um excelente golo, diga-se, do ex-jogador do Borussia Dortmund, para desatar ali o nó da partida. O St. Pauli consegue reagir, mas depois o Augsburgo acaba por vencer a partida por 3-1. Mas eu gostava de falar do St. Pauli um pouco na linha daquilo que já disse nos episódios anteriores. É uma equipa que tem uma boa ideia de jogo, é uma equipa que quer jogar e que vai acabar por pontuar, inevitavelmente, nesta Bundesliga, mas é verdinha. Nota-se que há ali dificuldades. O Augsburgo, por exemplo, pressionou muito bem o St. Pauli logo à saída da sua zona de construção quase defensiva, e o St. Pauli não teve grandes argumentos, sobretudo na primeira parte, para combater isso. Ainda está a tentar adaptar-se ao ritmo, ao nível que é diferente na Bundesliga comparado com a segunda Bundesliga, apesar de tudo, e ainda não conseguiu fazer bem essa transição. A ideia positiva de jogo está lá, mas falta materializar em pontos desde logo. Mas vai ser uma longuíssima temporada para o St. Pauli, que começa aqui obviamente a ter uma tendência negativa, que se transformar numa espiral pode redundar rapidamente numa sentença anunciada deste St. Pauli, que, como eu também já disse, para os adeptos não será drama absolutamente nenhum. É uma equipa que vive sobretudo da forma de estar, mais do que das vitórias ou das derrotas, mas obviamente que qualquer adepto aprecia, numa dimensão maior ou menor, o sucesso desportivo, e a equipa de Alexander Blessin vai ter que começar sobretudo a transformar a boa ideia em pontos, porque para já não há nenhum. E vamos ao último jogo antes do Valeu o Bilhete, e este último jogo aconteceu em Mainz, onde a equipa de Bo Henriksen perdeu frente ao Werder Bremen por 2-1. O Mainz, que é outra das equipas que proporciona bons espetáculos. Aliás, a última jornada foi prova disso, empate a 3 em Stuttgart, mas onde nesta jornada acabou por sucumbir perante um Werder Bremen que, se calhar a par do Friburgo, é uma das duas equipas que não tem tido o devido crédito perante a opinião pública, se calhar, para o trabalho que o Ole Werner está a fazer. O Bremen não perde há 8 jogos, transformando a época passada nesta, não perdeu as últimas 5 jornadas da época anterior, ainda não perdeu esta temporada, venceu agora de forma bastante impactante em Mainz, porque Marco Friedl é expulso aos 60 minutos com o resultado em um igual, e o Bremen
poucos minutos depois acaba por fazer o 2-1 por intermédio de Derek Köhn, um dos reforços que chegou do Galatasaray, que tinha entrado aos 66, marcou aos 69 e consegue levar a vitória de Mainz. Portanto, Ole Werner está a fazer um trabalho silencioso, mas muito interessante em Bremen. O Werder Bremen, que é um histórico do futebol alemão, vem de anos difíceis, com passagens pela segunda Bundesliga, mas parece-me que está ali a criar uma dinâmica interessante, desde logo de estabilização na primeira Bundesliga, para quem sabe, a curto, médio prazo, voltar a atacar aquilo que foi um hábito em Bremen, que era as competições europeias. Portanto, vitória do Werder Bremen por 2-1 em Mainz. Momento agora para irmos ao Valeu o Bilhete. E o Valeu o Bilhete deste fim de semana, para mim, vai direitinho para a goleada do Bayern de Munique em casa do Holstein Kiel, 6-1. Triunfo da equipa de Vincent Kompany perante um adversário que, estreante na Bundesliga, continua sem pontuar e que neste jogo, pela primeira vez até nesta temporada, porque o Holstein Kiel, apesar das derrotas nas jornadas iniciais em Hoffenheim e em casa frente ao Wolfsburgo, tinha mostrado ali alguma capacidade, um bocadinho à semelhança do St. Pauli, de ser capaz de competir neste nível, mas frente ao Bayern de Munique teve ali claramente um mestre muito mais acima da sua capacidade, e a primeira parte então foi um massacre absoluto do Bayern de Munique, já ganhava por 4-0 ao intervalo, marcou logo aos 14 segundos, se não me falha a memória, por intermédio de Jamal Musiala, e a partir dali foi um suceder de ocasiões de golo e de golos que podiam ter levado o resultado ao intervalo para valores muito piores do que os 4-0 que o Bayern tinha. Foi uma exibição absolutamente extraordinária, com Harry Kane a fazer um hat-trick, já lá vamos a Harry Kane, com Rafael Guerreiro em bom plano, com a estreia de João Palhinha a titular, com uma boa exibição de Gnabry, com uma excelente exibição de Jamal Musiala, e com um Bayern que é verdade que ganhou Wolfsburgo, Friburgo e Kiel, 3 adversários de registros diferentes, mas que ainda não são a crème de la crème, quer na Bundesliga, quer em termos de competições europeias, para podermos analisar verdadeiramente a capacidade deste Bayern de Munique, que obviamente ainda coloca alguns pontos de interrogação, sobretudo em relação à última temporada e até às últimas 2, que já não foram brilhantes. Mas a verdade é que o Bayern já começa aqui, como disse no início do episódio, a criar uma tendência interessante e uma tendência, sobretudo, de uma equipa que começa a funcionar. Neste jogo já se viu algo que não se tinha visto nas jornadas anteriores, uma maior estabilidade defensiva. Se calhar a Palhinha ajuda aí alguma coisa. Não foi uma exibição extraordinária do médio português, mas ajudou a dar ali alguma estabilidade à linha defensiva do Bayern de Munique, onde Kim Min-jae já mostrou outros atributos que ainda não tinha mostrado até agora, mas para já foi sobretudo ofensivamente que esta equipa do Bayern deslumbrou em Kiel. É verdade que a equipa de Marcel Rapp foi muito frágil, cometeu muitos erros individuais. Lewis Holtby, o capitão, e se calhar o jogador de maior renome e de maior craveira, comete um erro grosseiro para o 2-0 que não pode cometer. Portanto, foi tudo muito fácil para o Bayern de Munique em Kiel, mas a verdade é que sai de lá com uma goleada, sai de lá com mais 3 pontos, e isto pode fazer embalar o motor do Bayern, que para já dá sinais interessantes de poder voltar a ser pelo menos ultra competitivo na luta pelo título. E olhando para Leverkusen, olhando para Leipzig e olhando para Dortmund, nenhum dos principais rivais do Bayern de Munique neste momento está, na minha opinião, em termos exibicionais e em termos de consolidação de processos, acima do Bayern de Vincent Kompany, que ganhou por 6-1 em Kiel e foi o jogo que valeu o bilhete, na minha opinião, nesta jornada da Bundesliga. Tempo agora para o MVP do fim de semana. E esse vai direitinho para Sir Harry Kane, um ponta de lança que eu aprecio muito e há pouco tempo, aliás, nesta paragem para as seleções, após o bis de Kane ao serviço da Inglaterra, escrevi isso nas minhas redes sociais. Creio que é um dos pontas de lança que
tendo, obviamente, reconhecimento internacional, não é colocado, na minha opinião, no devido lugar, talvez pelo estilo, talvez pela questão dos títulos que o continua a assombrar, embora eu acho que se calhar já esta temporada Harry Kane vai quebrar por fim esse enguiço de ainda não ter nenhum título na carreira, mas tudo isso se calhar coloca ali uma sombra sobre Harry Kane que eu acho que é um pouco injusta, ou pelo menos não é tão justa como devia ser. É um ponta de lança absolutamente extraordinário e está a começar esta temporada ao mesmo nível que terminou e que fez toda a temporada anterior. Aliás, já havia um inquérito para se perceber se Harry Kane vai bater o número de gols da época passada na Bundesliga. Foram 36, já tem 4, fez 3 em Kiel e é de facto um matador. E mais do que isso, vale o que vale, Kane não denota ser alguém muito focado nisso, mas já tem mais um recordezinho. Foi o jogador que precisou de menos jogos na Bundesliga para alcançar a marca dos 50 scorer points, ou seja, gols e assistências. Precisou apenas de 35 jogos, bateu o recorde que era de Erling Haaland ao serviço do Borussia Dortmund, que tinha chegado aos 50 scorer points em 43 jogos. Harry Kane precisou apenas de 35 e para além disso, Harry Kane já marcou a todas as 18 equipas que defrontou na Bundesliga. O Kiel foi a última, porque só subiu esta temporada. E na Alemanha já só há um jogador que marcou a mais equipas na Bundesliga do que Harry Kane. É Miroslav Klose, que marcou a 28 equipas, mas teve uma carreira muito mais longínqua na Bundesliga do que tem Harry Kane. É apenas o início da segunda temporada e o inglês está a deixar marca, quer em Munique, quer no futebol alemão. E este fim de semana, sem grande esforço, fez um hat-trick e provou que está novamente ao nível que mostrou na época passada, e que se o Bayern voltar ao título será muito também por mérito de Harry Kane. Do MVP, sabem onde é que vamos? Ao bairro português da Bundesliga. E o bairro português é o olhar sobre os jogadores lusos que representam emblemas alemães no principal escalão do futebol germânico, e há um que começa a ser relativamente fácil e penoso de referir jornada após jornada, que é o de André Silva. Mais um jogo, mais uma vez no banco, 0 minutos de utilização. A situação do avançado português em Leipzig é difícil de explicar. Não houve colocação para André Silva no último mercado, continua em Leipzig, foi inscrito na Liga dos Campeões, mas a verdade é que Marco Rosa prova uma e outra vez que não conta absolutamente nada com André Silva. Se nem num jogo que está empatado, sem golos, frente à União de Berlim em casa, André Silva entra, coloca-se a questão quando é que entrará. Parece-me que em janeiro, na reabertura do mercado, as duas partes vão procurar a melhor solução possível para André Silva prosseguir a carreira, porque não é uma situação sustentável para o ex-jogador do Futebol Clube do Porto e para o internacional português, que realmente não tem qualquer janela de oportunidade em Leipzig. No lado oposto desta barricada está Diogo Leite, que jogou precisamente em Leipzig, foi, a par de Frederico Renaud, o melhor em campo do União de Berlim, numa sequência de jogos de Diogo Leite que tem sido do bom ao extraordinário. Está a fazer um excelente início de temporada. Diogo Leite, que se vai candidatando uma e outra vez à seleção portuguesa, ainda não foi chamado ou ainda não foi utilizado por Roberto Martínez, mas está a fazer um início de temporada muito, 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 muito assinalável. Diogo Leite, e nesta jornada voltou a demonstrar isso num estádio difícil, perante avançados difíceis como são os do Leipzig. Leite manteve-se intransponível e foi um dos melhores, se não, na minha opinião, o melhor em campo do União de Berlim. Falemos também de Tiago Tomás, outro jogador que está a viver uma temporada bem diferente da época passada, nova titularidade concedida por Ralf Hasenhüttl. E Tiago Tomás tem sido um bocadinho o espelho do Wolfsburgo esta temporada. Quando a equipa faz uma exibição positiva, Tiago Tomás está no lote dos melhores em campo.
quando a equipa não consegue funcionar tão bem, Tiago Tomás tem-se apagado um bocadinho nesse marasmo coletivo, e foi um bocadinho o que aconteceu agora esta jornada. Não teve grandes momentos de sobressair, mas a verdade é que continua a merecer a confiança de Hasenhüttl, numa equipa que tem, por exemplo, Jonas Wind, que foi a grande figura ofensiva da equipa do Wolfsburg na época passada, e este ano não tem tido esse protagonismo. Portanto, também nota positiva, apesar de tudo, para Tiago Tomás, que consegue agarrar o lugar no 11 do Wolfsburg. Depois, os dois homens do Bayern. Rafael Guerreiro, já o tinha dito, fiquei surpreendido quando não foi titular na primeira jornada pelo Bayern. Tem-no sido nas últimas e tem provado porque é um titular sem grande discussão na equipa do Bayern de Munique. Excelente exibição nos 65 minutos que esteve em campo de Rafael Guerreiro, e a não ser que as lesões o voltem a atormentar, o que é sempre uma possibilidade em Rafael Guerreiro, parece-me que Kompany vai apostar muitas vezes em Guerreiro no 11 titular. Em relação a João Palhinha, já fomos falando aqui um pouco nisso, primeira titularidade pelo Bayern de Munique. Aliás, foi um tema na conferência pré-jogo, colocado a Kompany, precisamente de quando é que Palhinha iria ser titular, porque é uma contratação importante do Bayern para esta temporada. Ainda não tinha tido esse protagonismo. Teve agora em Kiel, num jogo em que não foi brilhante, mas também não precisou de ser. O Holstein Kiel não foi uma equipa perigosa para o Bayern, e, portanto, Palhinha acabou por não se conseguir destacar naquilo que é melhor, que é, de facto, no desarme, na capacidade de recuperar a bola e permitir que o Bayern, depois, a partir daí, cavalga ofensivamente. Estou curioso para ver se Palhinha vai ser titular na Liga dos Campeões. O Bayern vai defrontar o Dinamo de Zagreb, e, sobretudo, nesses jogos de maior exigência a meio campo e defensiva, consequentemente, Palhinha pode vir a ser, de facto, um jogador importante. Para já teve um primeiro sinal positivo, foi titular em Kiel. Não comprometeu, não deslumbrou, mas vamos ver se Kompany vai manter João Palhinha no 11 titular do Bayern de Munique. Ora, a seguir ao bairro português, geralmente é o mais 49 Bundesliga Calling, a nossa chamada semanal até a Alemanha, mas esta semana, infelizmente, por vários motivos, não nos foi possível ter nenhuma presença exterior, ou seja, ninguém que está na Alemanha e que tenha acompanhado este fim de semana para nos dar a sua opinião, e portanto esta semana não vamos ter a chamadinha à Alemanha. Prometo que no episódio da próxima semana voltaremos a ter uma inside view de um profissional que acompanha a Bundesliga on-site, no terreno, precisamente nos estádios do futebol alemão. Mas em contrapartida vou-vos dar duas histórias do fim de semana. A primeira é rápida de contar e é um fait divers que não acontece todos os dias. Nesse Leipzig Union de Berlim, nenhuma das equipas teve o seu treinador principal no banco. Ora, Marco Rose estava castigado, tinha sido expulso no jogo com o Bayer Leverkusen, e, portanto, não podia ir para o banco. Foi substituído por um nome que, se calhar, aqueles com um pouco mais de idade e que gostam e que acompanham a Bundesliga se vão recordar, foi substituído por Alexander Zickler no banco de suplentes. Ele que é um dos adjuntos e um dos membros do grupo Red Bull. Zickler foi um avançado alemão com algum destaque, sobretudo no Bayern de Munique. Do outro lado, Bo Svensson não estava castigado, mas estava doente e acabou por falhar este jogo na Red Bull Arena, e por isso quer Leipzig, quer União de Berlim não tiveram os seus principais técnicos no banco. A segunda história do fim de semana é menos divertida, mas sobretudo de maior respeito. Assinalou-se no sábado o 80º aniversário de Günther Netzer, um dos nomes icónicos do futebol alemão dos anos 60 e dos anos 70. Foi campeão da Europa pela Alemanha em 72 e campeão do mundo em 74. Nos dois únicos grandes torneios que realizou com a camisola da Alemanha, e portanto só por aí se vê a posição de Günther Netzer no universo do futebol alemão. Mas foi também 2 vezes campeão pelo Borussia de Mönchengladbach e 2 vezes campeão espanhol com a camisola do Real Madrid nos anos 70. Portanto, Netzer é uma figura absolutamente transversal e consensual no futebol alemão, e que depois da carreira como jogador foi durante largas décadas presença assídua nas televisões na Alemanha. Eu
cresci a ver Günther Netzer como comentador, como especialista e, sobretudo, como uma pessoa que dizia o que pensava e, às vezes, de forma até polémica, mas sempre muito assertiva. E Günther Netzer cumpriu, ou fez 80 anos neste fim de semana. O Gladbach homenageou e é uma das grandes histórias do fim de semana. E Günther Netzer, entre muitas e muitas frases absolutamente lendárias, teve uma que é absolutamente deliciosa numa entrevista, já muito depois do final da carreira. Disse que não tenho dúvidas que podia ter atingido o nível de Pelé se não fosse tão preguiçoso. Portanto, este era também Günther Netzer, um nome absolutamente incontornável e icónico do futebol alemão, que fez 80 anos este fim de semana. E vamos agora à rubrica final do Sprechen Sie Deutsch. Ora, e para quem só está a ouvir este episódio e ainda não ouviu os anteriores, o Sprechen Sie Deutsch é a rubrica final em que eu recupero, e a propósito agora da frase de Günther Netzer, podia ter até sido usada para o Sprechen Sie Deutsch, mas é onde eu recupero uma das frases do ano do desporto do futebol alemão. Esse é um prémio que é entregue todos os anos desde 2006, em que se destaca uma frase polémica, curiosa, divertida, do ano desportivo na Alemanha, e nós começamos no ano 2006 com a frase de Lukas Podolski no primeiro episódio. No episódio anterior tivemos uma frase de Hans Meyer, que ganhou esse prémio em 2007, e hoje temos uma frase do treinador alemão Josef Hickelsberger, dita em 2008 numa conferência de imprensa durante o Euro 2008, em que Hickelsberger era selecionador austríaco, em que lhe perguntaram como é que tinha sido a sessão de treinos, e Hickelsberger disse o seguinte: hoje limitamos-nos a treinar os nossos pontos fortes, por isso é que o treino durou apenas 15 minutos. E essa foi a frase do ano do desporto, escolhida na Alemanha como tendo sido a mais impactante e divertida no ano de 2008. Ora, Josef Hickelsberger foi selecionador austríaco em 2 períodos, foi com a seleção ao Mundial 90, esteve nesse Euro 2008, treinou ainda clubes como o Áustria de Viena, o Rapid de Viena e o Fortuna de Düsseldorf, e é dele a frase do ano do desporto na Alemanha em 2008, e é dele a frase que termina o episódio desta semana do Mais 49 Bundesliga Calling, um episódio que vai em 42 minutos. E não tivemos o Mais 49, a nossa chamada Alemanha. Portanto, houve muita coisa a acontecer, houve muita coisa para dizer neste fim de semana de Bundesliga. Espero que vos tenha dado pelo menos um resumo daquilo que aconteceu e que vos leve durante esta semana com um bocadinho mais de know-how sobre um campeonato que nos apaixona, acredito eu, a mim que estou deste lado e a vocês que me têm visto e ouvido desde o episódio 1, e obrigado também a isso. Já temos conseguido criar ali uma base sólida de seguidores e de espectadores e de ouvintes, e queria-vos agradecer também por isso. Portanto, terminamos por hoje o Mais 49 Bundesliga Calling. Regressamos, como sempre, todas as segundas-feiras. Um abraço e boa semana. Vai já daqui, é um golaço de Grisha Brahma! Vai fazer ritmo! 3 já para mais! Rosa de Cavaco, passa por 1, passa por 2! É um Puskas!